Olá, galera linda de Jaboatão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Francisco Alan, professor de matemática, e estou aqui para trazer mais uma aula para vocês desse nosso projeto TV Escola Jaboatão. Hoje, dando sequência ao nosso projeto de aulas, e mais uma vez a gente vai estar falando para essa galera show, os nossos concluintes aí do nono ano, ok? Vamos falar hoje sobre um tema bem legal, dando sequência à parte de geometria. Na aula passada nós falamos sobre a questão das posições entre retas, né? Retas paralelas, concorrentes, perpendiculares. Agora vamos falar sobre ângulos formados por paralelas cortados por transversais. Olha só, vem comigo aqui. O que é que a gente observa? Se a gente puder analisar essa figura dada, não é? A gente vai ter o seguinte aqui, pessoal. A gente vai ter aqui o seguinte, olha. Então, observem que as retas R e S aqui, R e S, elas não se encontram, elas não têm nenhum ponto em comum. Logo, como a gente viu na aula anterior, elas são paralelas entre si. O que mais a gente pode observar aqui? Que a reta que passa pelas retas R e S, cortando-as em um único ponto, veja que essa reta, a reta T, ela é transversal. Vejam que a reta T, ela corta S nesse único ponto aqui e a reta R nesse único ponto aqui. Aqui e aqui. Então, essa reta T, ela é chamada de transversal a essas duas retas. E, em virtude disso, o que acontece? São formados ângulos em função dessa situação. Se a gente observar aqui, ó, quando há esse corte, quando essa reta T cruza as retas R e S, elas formam ângulos. Veja que foram formados aqui, ó, os ângulos A, B, C e D. Aqui nessa parte e aqui embaixo os ângulos E, que eu chamei de EF, G e H. Ok? Ora, esses ângulos, como é que a gente pode classificá-los? Bem, para poder classificar, a gente vai observar as suas posições para poder fazer essa relação. E com isso eu vou pegar alguns pares de ângulos. Olha, por exemplo, vou pegar aqui inicialmente os ângulos A e E. B e F. D e H, C e G. Peguei esses quatro pares de ângulos, A e E, B e F, D e H, C e G. O que é que a gente pode observar aqui? Se a gente observar, esses quatro pares de ângulos, eles se encontram nas mesmas posições. Não é isso? Ora, se a gente observar aqui, ó, A e E, B e F, D e H e C e G, eles estão nas mesmas posições, claro que um na reta R e o outro na reta S. E ângulos que estão na mesma posição, eles são chamados de ângulos correspondentes. Eles são chamados de ângulos correspondentes. São aqueles ângulos que estão na mesma posição. E, em função de serem correspondentes, eles são congruentes. Ou seja, galera show, tem a mesma medida. Logo, temos que ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Ok, galera? O que é que a gente observa? Que quando aquelas paralelas R e S foram cortadas por transversais, em virtude disso, ângulos foram formados. E a gente pode classificar aqueles ângulos. Na primeira relação, nós classificamos os ângulos correspondentes. Por que receberam esse nome? Porque eles estavam na mesma posição. Um na reta R e o outro na reta S. Ora, se eles estão na mesma posição e são correspondentes, eles são o quê? Congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Logo, a gente conclui que
ângulos correspondentes são congruentes. Será que nós podemos classificar mais pares de ângulos? Vamos ver então? Ângulos opostos pelo vértice. O que seria isso? Vamos analisar agora os seguintes pares de ângulos. A e C. Vamos aqui voltar na figurinha. Beleza? Pegando aqui. Olha. A e C. B e D. Agora aqui embaixo, F e H. E e G. Se a gente observar, eles estão aqui, esses ângulos, por exemplo, A e C, pegando aqui esse primeiro par, eles estão em lados opostos da reta por conta dos pontos que cortam, né? Essas retas. Por conta desse ponto aqui, eles estão em lados opostos da reta. A e C, B e D, E e G e F e H. Quando isso ocorre, galera, show, a gente diz que esses ângulos eles são opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice, OPV. E se eles são opostos pelo vértice, eles também terão a mesma medida. Eles também serão congruentes. Ok? Logo, meus amigos, minhas amigas, a gente viu que ângulos opostos pelo vértice, eles estão em lados opostos ali, né, em função dos pontos, e que ângulos opostos pelo vértice também têm a mesma medida, ou seja, os ângulos OPV, os ângulos opostos pelo vértice, também são congruentes. Vimos então que os ângulos correspondentes são congruentes e os ângulos opostos pelo vértice também são congruentes ali entre si, ok? Vamos a mais um? Vamos classificar? Vem comigo. Ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Guardem bem essa palavra, alternos. Vamos analisar os seguintes pares de ângulos. Olha aqui, vamos aqui a figurinha. A e G. Ok? A e G. B e H. Vejam que eles estão em lados contrários, mas na parte de fora aqui, ó, vejam que eu destaquei de azul a parte externa, aqui que foi formada aqui por esses ângulos. Então, A e G e B e H, eles são alternos porque estão em lados opostos e externos porque estão na parte de fora. Agora, se nós pegarmos D e F, C e E, eles também estão em lados alternados, só que na parte interna aqui, que a gente destacou aqui, de laranja, não é isso? Eu acho que isso é um cremezinho e tal. Mas o que é que a gente observa? Que esses ângulos, esses pares de ângulos, A e G, B e H, D e E, C e E, eles são ângulos alternos. Alternos externos e alternos internos. E, como tal, os ângulos alternos e externos e alternos internos, eles também serão congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Esses pares de ângulos são chamados de alternos e também são congruentes. Olha aí, galera linda, meninos e meninas maravilhosos de Jaboatão. O que é que a gente observa, então? Que, assim como os ângulos correspondentes e assim como os ângulos opostos pelo vértice, os ângulos alternos internos ou alternos externos também são congruentes. Veja como isso facilita muito na hora da classificação desses ângulos. Vamos a mais uma aqui? Vamos ver aqui agora os ângulos colaterais. Veja só, vou pegar aqui, por exemplo, A e B. Ok? Pegando aqui na minha figurinha, A e B. A, vou circular esses dois. E B. Vejam que eles estão no mesmo lado, por isso que recebe esse nome, colateral. Mesmo, lateral, lado. Então, mesmo lado, na parte externa.
A mesma coisa, se eu for aqui para baixo, H e G, colaterais externos. Agora, se eu pego esses dois, por exemplo, D e C, E e F, eles também são colaterais, estão um ao lado do outro, só que na região interna. Então, o que é que a gente observa aqui? Que, se eu pegar esses dois aqui e juntar, por exemplo, E e F, se eu observar aqui esses dois ângulos formando um único ângulo, vejam que eles estão formando aqui uma meia volta, ou seja, um ângulo raso, que é aquele ângulo que mede 180 graus, como diz aqui o slide. Se a gente observar aqui, então, os ângulos colaterais, então, eles são chamados de ângulos suplementares, ou seja, a soma entre eles é igual a 180 graus, ok? Então, só repetindo, os ângulos aqui, ó, colaterais são ângulos suplementares, ou seja, está ali, ó, os ângulos colaterais são suplementares, ou seja, a sua soma é igual a 180 graus. Ora, classificamos então os ângulos formados por paralelas cortadas por transversais. Primeiro, ângulos correspondentes, aqueles que se encontram na mesma posição de acordo com a sua reta. Vimos que ângulos correspondentes, eles são congruentes, têm a mesma medida. Na sequência, falamos sobre os ângulos opostos pelo vértice. Vimos também que os ângulos opostos pelo vértice são aqueles que eles estão em lados contrários da reta, né? Em virtude daquele ponto ali, daquele ponto de encontro. E que também os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Falamos, na sequência, sobre os ângulos alternos internos e os alternos externos. Que os ângulos alternos internos ou alternos externos também são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Finalmente, galera show, galera linda, nossos queridos concluintes, falamos dos ângulos colaterais, aqueles que estão do mesmo lado e a junção entre eles forma uma meia volta, ou seja, um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Logo, os ângulos colaterais são suplementares. A soma deles é igual a 180 graus. E aí, galera, tranquilos, tranquilas? Vamos então explorar o conhecimento que a gente acabou de adquirir? Agora é com vocês aí, ó. Questão de concurso Fundação Carlos Chagas. Na figura abaixo tem-se RS. R é paralela a S. Aquele símbolozinho, pessoal, que a gente viu na aula anterior. Olha, R é paralela a S. T e U são transversais. Então eu quero saber o seguinte, o valor de X mais Y é igual a 100, 120, 130, 140 ou 150 graus. Galera, super dica antes de partir para a solução da questão. Em todo problema, especialmente nas questões de geometria, a questão trouxe uma figura. Caso ela não tenha trazido, faça lá no papel, porque vai te ajudar a visualizar melhor e explorar mais aquelas informações. Então, vamos juntos agora resolver essa questão, resgatando aquele conhecimento que a gente acabou de adquirir nessa aula. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, solução. Se a gente observar, o que é que a gente fez aqui? Ó? Eu destaquei aquela figura. O que é que a gente observa? Se a gente observar aqui, ó, esse ângulo aqui e o Y, eles são o que? Opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui, ele estaria aqui, ó. Logo, não é? Que ele seria esse ângulo aqui e esse seriam correspondentes, e esses dois aqui são opostos pelo vértice. Logo, Y mede
20 graus. Que mais? Y é 20 graus. X, aqui o ângulo X, não é que ele está aqui, ó, eu trouxe ele aqui para cá, aqui para cima de verde. Esse X aqui, esse é o mesmo ângulo, eles são correspondentes, ou seja, tem a mesma medida. Logo, X e 70, eles são ângulos colaterais. E como são ângulos colaterais, são suplementares, ou seja, a soma entre eles é igual a 180 graus. Ora, x mais 70 é igual a 180. O 70 está somando. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. 180 menos 70, x é igual a 110. Encontramos y igual a 20 e x igual a 110. Logo, o valor de x mais y, 110 mais 20, 130 graus, gabarito, letra C. E aí, galera, beleza? Show de bola, é muito legal, é muito bom poder estar aqui falando com vocês, falando para vocês. Esperamos que vocês tenham curtido, beleza? Um super beijo, muita saúde, muita positividade sempre. E lembre-se, você tem tudo o que precisa. Valeu, galera. Tchau, tchau.